Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Nós voltamos a gravar, como eu falei novamente, né, a pedido das crianças que estão do meu lado aqui, a Ariela e o Eliave, e a gente voltou a gravar o Meave Leben. Esse não é um programa proselitista, é um programa feito especialmente para a nossa família, para os meus filhos, para ficar como videolog. Quando eu não estiver mais aqui, ficar registrado aí as crianças, agora com a chegada do nosso caçulinha, o Yosef Emanuel, e todos os outros filhos que virão, a Gabriela Dodani, Gabriel Kalev, que estão em outro país, estão lá no Brasil, e nós estamos aqui em Israel, no meio dessa guerra. Baruch Hashem, tudo está nas mãos de Hashem, com o Sônia, que também é meu neto, né? Meu netinho aqui. E tem um outro aqui, coelhinho da Ariela. A gente está falando sobre a Parashá Ketzá, e essa Parashá é muito importante. Primeiro aliá, que ela vai falar justamente sobre o quê? Sobre a proibição de contar o povo de Israel, como eu falei antes. Deus falou a Moshe, dizendo, tudo isso ocorreu após o incidente do bezerro de ouro. A gente sabe que o bezerro de ouro, o pecado do Egel Zahav aconteceu, algumas pessoas morreram, a gente sabe que foram mais de 3.000 homens que morreram, e aí depois disso, Hashem manda contar. E aí fica a pergunta, por que Hashem manda contar? Sempre que acontece um problema, uma guerra, por que Hashem manda contar? A gente já aprendeu isso com o Rashi, mas diga lá, por quê? Será que ele não sabe? Ele não sabe números? Ele quer que alguém conta seu povo como um colecionador para contar. Precisava de moedas tipo diamante. Isso. Na realidade, Hashem sabe quantas pessoas ficaram. Hashem não sabe de tudo? Hashem não sabe contar? Sabe, sim. Lógico que ele sabe. Mas sabe por que então Hashem falou? Hashem falou a Moshe dizendo, quando você desejar pegar a soma dos israelitas, você contar, fazer quanto é que tem, e determinar o seu número, contes, deixando cada um dar a Deus uma expiação por sua alma, ou seja, é um tipo de expiação pela sua alma, né? Evitando contá-los de maneira casual, como eu já disse. Mas por que Hashem? A pergunta é por que Hashem manda contar? Porque Hashem, toda vez que ele conta o povo de Israel, isso é algo muito precioso para Hashem. O povo de Israel, para Hashem, o povo judeu, é como se fosse pérolas preciosas, e você fica contando o tempo todo aquilo dali. Não é que você não sabe, você sabe, mas é gostoso você ficar contando. Isso agrada a Hashem. Por quê? Porque Hashem ama cada judeu, e cada judeu para Hashem, cada pessoa do povo de Israel é especial para Hashem. Então por isso que ele conta e reconta. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode contar o povo de Israel de qualquer maneira, que nem aconteceu com o rei David, que ele contou desnecessariamente, e aí aconteceu a peste, né, como você está falando, e aí muitas pessoas morreram. Tem que tomar cuidado, não pode fazer isso de qualquer maneira. E uma outra coisa também, se não me engano, a Hassidut fala sobre o seguinte, que você não pode ficar contando, porque quando você conta, você tira a brachá naquilo, deixa as coisas crescendo. Se não me engano, a gente faz isso, essa reza toda na Havidalá, quando a gente reza, aqui que eu faço a brachá sobre vocês, que diz que Moshe fala que vocês são como as estrelas do céu, e que Hashem multiplica vocês 1000 vezes mais do que vocês são. Porque aconteceu um momento na história de que Moshe Rabbeinu, parece que ele estava reclamando que o povo de Israel era muito, quando ele estava conversando com Hashem, poxa, mas são muitas essas pessoas, eu não dou conta sozinho, etc. Estava falando com Hashem que ele queria buscar pessoas para ajudar a carregar esse fardo que era muito pesado, mas para não parecer que Moshe estava falando mal do povo de Israel, ele falou, olha, poxa, esse povo é imenso, como é que eu vou dar conta de todo mundo? Então ele disse que seja 1000 vezes mais. Hashem multiplica vocês mais vezes, para dizer que não estava falando mal. Vou contar uma pequena historinha para vocês. Eu li em algum momento, eu não sei que livro que eu li, que tinha um homem que ele estava passando necessidade, não sei se foi Eliyahu Hanavi que apareceu para ele, ou foi algum rabino, eu não me lembro muito bem, e disse para ele, olha, você vai encontrar um pequeno dinheiro e não conte esse dinheiro, só pegue o que está ali, o dinheiro, e vá pagando suas coisas, vai comprando. E aí ele pegou esse dinheiro e começou, e ele pagou as dívidas dele, sobreviveu, e dinheiro, e era algo que ele não poderia falar, porque aí estava a brahá, a bênção estava ali. E aí o que aconteceu? A mulher dele começou a ficar surpresa e disse, mas o que é isso, né? Você está pagando dinheiro, de onde está vindo esse dinheiro? E aí ele falou, eu não posso falar. Então ele está falando, de onde vem esse dinheiro? E a mulher todo dia me conta. Ele, não posso falar. Até que ele disse, ok, vou te dizer, esse dinheiro foi, eu não me lembro se foi Eliyahu Hanavi, se foi um anjo, se foi um grande
grande sábio, disse, olha, eu encontrei esse dinheiro, ele disse que era para eu pagar, mas eu não poderia ficar contando. E aí, no momento que ele contou também, que ele não só contou para a mulher dele, como ele contou o dinheiro, acabou Abraham. Tem uma história judaica que tem, que é mais ou menos isso, que não é bom você contar, deixa procriando, deixa fazendo, também é muito, muito interessante, que isso tem a ver também com a história de Jacó e Avino. Quando ele mandou os filhos ir lá para Mitzrayim, para comprar comida, o que foi que ele falou para os filhos? Era para os filhos entrarem todo mundo junto? Separados. Por quê? Para não dar mal olhados. Para não justamente dar uma olhada. Então, chega todo mundo junto. Eles eram altos, bonitos, diz o Midrash, poderia causar um mal olhado. Uma vez também, Com invejas. lá em Curitiba, o nosso querido amigo Rabino Fitz, que era o nosso rabino na época, contou uma história muito interessante, que saiu às vezes uma mãe com vários filhos assim, tinha vários filhos, acho que uns 10, assim, alguma coisa assim, e as pessoas paravam e olhavam, nossa, mas tem muito filho, já não tá na hora de parar, tá bom, cada ano nasce um filho, alguma coisa assim, entendeu? Chega, e aí pra que tanto filho assim, etc. E a mãe parece que parou, né, e disse assim mesmo, eu quero que você olhe pro rosto de cada um desses filhos. E a mulher olhou olhou para cada um deles, e a mãe disse, eu quero que você olhe agora na cara de qualquer um desses aqui, diga qual desses não deveria nascer. E a pessoa ficou sem jeito. Então isso mostra também, pode causar mal olhado, as pessoas veem uma família inteira entrando, os filhos, como aconteceu com Jacó e Avino. Então temos que tomar muito cuidado de evitar mal olhado, evitar contar, e só quem pode contar é Hashem, e quando aparece na Torá, nos escritos, no Taná, que foi contado foi porque assim Hashem ordenou, e quando não foi que Hashem ordenou, acontece um problema. Vamos falar agora sobre a doação do meio shekel. Como é que eu vou contar então? Então você vai dar então meio shekel, que esse meio shekel, eu já falei no vídeo anterior, que o meio shekel representa metade. Eu só sou uma pessoa completa quando eu tenho a minha esposa do meu lado. Um homem judeu, ele só é completo quando ele está com a esposa dele, porque ele é a metade de uma alma. O povo judeu é a mesma coisa, você só é completo quando tem um outro judeu. Você não é judeu sozinho, a gente tem que ter um outro parceiro. Então isso mostra novamente a importância da união do povo judeu e não fazer como Caim falou, né? O que eu tenho a ver com meu irmão? Eu sou guarda-costa do meu irmão. Todo judeu é responsável pelo seu irmão. Hashem também fala todos que passam pela contagem, que foram contados, de 20 anos de idade para cima, então se for contado a partir de 20 anos, que o rico não dará mais e o pobre não pode dar menos. Cada um dará aquilo para expiar pela sua alma. O que significa que o rico não pode dar mais e o pobre não pode dar menos? O que significa isso? Que o rico não pode dar mais, porque o rico, muitas das outras pessoas que eram boas, gostavam de fazer caridade, gemilut kassadent, tzedakah, poderiam querer dar mais. Isso poderia também trazer uma humilhação, um sentimento negativo para os pobres, que poderiam dizer, não vou doar nada, porque eu não tenho como doar. Diz que o pobre não pode doar menos, porque pode ser que exista alguma pessoa que seja pobre demais, uma pessoa que seja avarenta, uma pessoa que não quer dar dinheiro, ela diz, olha, você vai dar aquilo, é esse o valor. Então, ninguém poderia dar mais, nem diminuir mais. Um valor que todo mundo poderia doar. Mesmo que seja uma pequena moeda, algo que seja insignificante, mas quando todo mundo junta, então isso dá ajuda para os pobres, para todo mundo. E esse valor todo, que era pago, se eu não me engano, ele era usado justamente para os korbanot, que era em nome de toda a comunidade. Então fala que você pegará então essa prata de expiação dos israelitas e usará para fazer as bases, no caso do Mishkan, da tenda da reunião, que eram de pratas, tá? E essa será assim uma lembrança para os israelitas diante de Hashem, para expiação por suas almas. Agora eu pergunto, por que Hashem na realidade mandou dar esse meio shekel agora? E justamente em Purim, antes de Purim, no Shabat, antes de Purim, a gente tem a Parashat Shekalim, a Parashat que fala sobre o meio shekel. Por quê? A gente lê justamente sobre essa Parashat, porque os nossos sábios dizem que Hashem sabia, ele sabe tanto o passado, o presente e o futuro, ele sabia o que iria acontecer, ele sabia o que ia acontecer, que o Haman, de maldita memória, ele iria fazer justamente o que? Ele iria tentar comprar o povo judeu, né, para matar pelo shekalim. Então só de propósito. Então o meu shekel vai antecipar o shekel do Haman de maldita memória. Então Hashem disse, dê cada um o seu shekalim, e isso vai servir como o que? Salvação para vocês, como lembrante da alma, por expiar por vocês. Então Hashem deu antes a mitzvah de ler o shekalim, por isso que a gente lê antes. Também sobre a Parashat Shekalim, também tem a Parashat Zahor e tudo mais. E só para repetir o que a gente falou no vídeo introdutório, o que significa o meio shekel, que é para elevar o povo, né? Elevar espiritualmente o povo, já que houve a caída do Egel Zahav. Pergunta, por que Hashem teve que mostrar uma moeda de fogo que ele tirou debaixo do trono sagrado dele e mostrou para Moshe? O que significa
ouro e de fogo. Por quê? Causa que o ouro é precioso, muito precioso. A moeda que Hashem tirou debaixo do trono dele era uma moeda de ouro. O ouro vem de onde? De onde vem o ouro? Ele vem Baixo da terra. Que a terra, ela é algo baixo, é algo grosseiro, mas você indo lá embaixo, tirando aquilo que é precioso, que é o ouro, ele é envolvido por coisas grotescas. Então é como se fosse a nossa alma. Nós estamos aqui, mas existe pecado, lama, coisas grotescas. E você tem que pegar isso que está lá nessa parte, que é nesse mundo que nós estamos, acontece só coisas ruins, e elevar. Por isso que fala que kititsá, ou seja, pegue aquilo que está no mundo, que está oculto, que está debaixo da terra, e traga aquilo que é precioso e refine no fogo. O que é que o fogo faz? O fogo queima. Não só ele queima, quando você acende, ele faz o quê? Ele quer ir sempre para cima. Porque ele quer para cima. Então, o ouro, justamente de fogo, é que você tinha que elevar aquilo. E o povo de Israel, mesmo no mais baixo, por mais que a gente tenha pecado, por mais que a gente tenha feito coisas erradas, por mais longe que o povo judeu, as pessoas possam estar de Deus, você pode sim se elevar. Através de como? Através do fogo, através do refinamento espiritual. Então, diz que Hashem deu uma Torá de fogo, uma Torá tirada. Então, uma Torá, quando a gente estuda, a gente consegue se refinar, consegue mudar, ser pessoas melhores. Então, isso salvaria o povo, meio shekel, justamente do que? Do pecado do Egel Zahav, que foi feito o ouro também, mas pro lado negativo. Tirar o ouro e para se abaixar mais ainda. E a moeda de fogo de Hashem faz com que você se eleva. E quando o povo de Israel deu essas moedas, aí Moshe pegou essas moedas e aí conseguiu comprar coisas que precisava para o Mishkan. Que o fogo, ele quer só se elevar. O fogo, ele quer consumir tudo, ele não quer ficar com nada, ele consome tudo e vai embora. Ele só quer se conectar com Deus. Então aqui mostra que mesmo uma pessoa que esteja tão baixa, fazendo o pecado bezerro de ouro, ou seja, fazendo alguma coisa errada, mas se você conseguir se elevar, então você vai atingir níveis espirituais muito mais altos de refinamento, etc. Vamos falar agora sobre o lavatório, que era o Kior. Deus falou então a Moshe dizendo, faça um lavatório de cobre, era de cobre, juntamente com a base de cobre para lavar, e coloque na área da entrada do Misbeach, do altar, na tenda da reunião do Mishkan, para o lado, e o encha com água. E Aharon e seus filhos devem levar suas mãos e pés simultaneamente nele quando entrarem na tenda da reunião no Mishkan, e eles devem se lavar com a água, caso contrário, eles morrerão. Como assim? Se eles não lavar, eles morrerão? Por que eles morrerão? Por causa que se eles não ficarem purificados, aí tipo, se você tá entrando num palácio do rei, é tipo muito bem sujo. Não é bom. Por isso que quando a gente vai rezar, você vê o papai, toda vez que o papai entra na sinagoga, e eu faço o quê? Eu faço Netilat Yadayim. A gente faz esse costume de lavar as mãos justamente para relembrar o que os Kohanim faziam antes de entrar na presença de Hashem. Isso significa que não só limpe materialmente, mas você limpar também espiritualmente, para você chegar até Hashem. Quando o Kior foi feito de espelho das mulheres. Aí, quando elas iam dar, aí Moshe falou, não, eu não aceito isso porque as mulheres usavam para ficar assim bonito para seus maridos. Aí, quando Hashem falou, não, você está pensando errado. Eles são mais preciosos para mim, porque quando você vai casar, a mulher se pinta para ficar bonita para casar. Aí eu acho que isso daí é mais precioso para mim. Feito de cobre. De onde veio esse cobre? Justamente dos espelhos que as mulheres tinham no Egito e Mitzrayim. E elas utilizavam aquilo para ficar bonita, para se maquiar, para ficar bonita. Mas para quê? Não só era por orgulho, por vaidade, não. Isso era justamente para cumprir a mitzvah de estar casado, de estar junto com seus maridos. E Moshe disse, olha, não vai ser bom pegar esse cobre dos espelhos porque veio da vaidade, veio de você se mostrar, de pintar. Isso não é muito bom. E Hashem disse, opa, não. Você está pensando errado, como você mesmo disse, você falou tudo, só estou traduzindo aqui. Hashem disse, isso é muito precioso para mim, porque elas estão utilizando para cumprir uma mitzvah muito sagrada, de se unir com o seu marido. Então isso é muito sagrado. Então use justamente isso daí, que é a Kedushá maior, que é a união, o casamento entre o marido e sua mulher. Então justamente isso vai servir para quê? Para ter a água, que é pura, porque isso é puro justamente para santificar os Kohanim. Ali tem a água, águas vivas. E fala mais que se eles não se lavassem, eles poderiam morrer. Quando eles se aproximarem do Misbeach para realizar
a Vodá, o serviço ali, eles apresentarão então uma oferenda de fogo para Hashem. Dessa maneira eles não iriam morrer, porque primeiro eles devem se lavar. Então olha, quão sagrado era justamente esse kior, não é? Esse lavatório que era feito justamente, como você falou muito bem, você aprendeu. A Hassidut nos explica o seguinte, que existe 2 tipos de atos sagrados. Uma pessoa que nunca pecou, uma pessoa que sempre utilizou aquilo ali para algo sagrado, ok, isso é sagrado, a gente já sabe, que bom, Baruch Hashem. Mas quando você utiliza aquilo que não era sagrado, por exemplo, algo material, e utiliza aquilo para servir ao Criador, ele fica muito mais sagrado ainda. Por exemplo, quando você pega um trigo, que é algo normal da terra, e você faz uma halá para você fazer uma brachá, para você se alimentar e para você servir ao Criador, isso se torna 1000 vezes mais sagrado. Quando você utiliza um vinho para você beber, em vez de você beber, vai pro carnaval e fica louco da vida, mata, e você utiliza Hasbe Shalom, e você utiliza o próprio vinho para fazer o Kiddush, para Hashem dizer obrigado, santificar o Shabat, então você está elevando aquilo que era natural, aquilo que era normal, para o sagrado, aquilo se torna muito mais sagrado ainda. Ou seja, você acaba transcendendo, mudando, fazendo com que aquilo se torne mais sagrado ainda. Imagina só a mesma coisa do dinheiro. Espelho. Sim, a mesma coisa que o espelho que você falou. Imagina você pegar o dinheiro para fazer besteira e você utilizar o dinheiro para fazer coisas boas. Uau! Dá de Sedaká. Enfim, para fazer qualquer ato de mitzvah, eu quero falar sobre a mitzvah de Matanot Lavionim, que é algo muito sagrado. Imagina só, esse Purim foi um Purim muito especial. O papai estava doente, vocês sabem, né? Tive um problema com pedra nos rins, depois o papai machucou a costa, e foi um Purim que eu fiz de tudo. Eu falei, não, vou ficar triste, eu vou me alegrar. Mas eu fiquei um pouco triste porque eu gosto de fazer as minhas Mishloch Manot e distribuir para meus amigos. E dessa vez o papai não pôde, porque eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia me levantar da cama. E também com a guerra ficou muito difícil, né? Mas o papai fez a mitzvah de Matanot Lavionim, que é dar presente aos pobres. Você pode dar com dinheiro. Tipo Tzedaká. Tzedaká. Então isso é muito importante, porque olha só, algumas pessoas, algumas famílias que não têm condições, não têm dinheiro, quando o povo de Israel se reúne e dá esse dinheiro, ele causa milagres grandíssimos. Pessoas que precisavam do dinheiro para pagar o aluguel ou para fazer uma coisa, uma cirurgia, e às vezes chega muito dinheiro de muitas portas. O povo de Israel é muito diferente do povo das outras nações. Isso não significa que nós somos melhores ou queremos parecer ser os melhores, não é isso. Mas eu queria dizer que realmente o povo de Israel é especial. Olha só como acontece. Quando a gente tem uma festa que é parecida com o Purim, que é o Halloween, as crianças se fantasiam. A gente também se fantasia em Purim. Então, essas crianças, quando vão na casa das pessoas pegar bombom, o que é que elas dizem? Doce ou travessura? Doce ou travessuras. Se é o nome da doce, Eu vou fazer? eu vou fazer travessura com você. Vou jogar, sujar a tua casa, vou fazer alguma coisa. Então, Mas- essas crianças, elas saem de casa em casa, dizendo, À me dá noite. doce, se tu não me der doce ou travessura. Se me der Eu doce, eu vou vou fazer fazer- travessura. E aí o povo de Israel é diferente. A gente sai das nossas casas e dá os presentes para os outros. E quando a gente se fantasia, a gente finge que é não, assim. Mas dentro da gente, Mas dentro da gente é bom. bem bom. A gente não sai para pedir, a gente sai da nossa casa para dar, e dar doces, e dar comida, para alegrar as outras pessoas. Ninguém diz, olha, se você vai me dar, eu vou fazer travessuras. Não, a propósito, se você é obrigado a receber meu presente. Então, ela bate, a gente sai, em vez de sair na porta de 1, 2, 3, no bairro inteiro pedindo me dá doce, a gente bate e diz, toma, eu tô te dando dinheiro, eu tô te dando comida. Olha como o povo judeu é diferente, fazendo Gemilut Hassadim. Como o Eliav falou, o povo aí fora, que tem o carnaval, a gente veio do Brasil, a gente sabe como que são as coisas, muitas vezes as pessoas se fantasiam, colocam uma máscara para esconder quem realmente elas são. Então, ninguém tá me vendo, eu tô de Batman, eu tô, sei lá, fantasiado com alguma outra coisa, ninguém vai ver as besteiras que eu tô fazendo. Ele vai pular, vai beber, vai fazer besteira, ninguém sabe quem é ele, porque o verdadeiro, ele tá ali dentro, então ele está se escondendo atrás de uma máscara para fazer as besteiras que ele quer fazer. O povo judeu é diferente, o Purim é diferente. Quando a gente usa uma máscara, a gente diz, eu sou o Darth Vader, ou eu sou um lobo, ou eu sou um ninja, ou eu sou, sei lá, um monstro, mas na realidade, a nossa verdadeira natureza boa tá dentro. Eu tô dizendo, olha, eu pareço ser algo ruim, mas eu não sou. Eu sou o que sou por dentro. E as pessoas bebem, comemoram também aqui em Israel, mas é para fazer Torah Mitzvot, para dar caridade, não para roubar, não para matar, não para se embriagar e para brigar com a mulher, brigar com isso, não para fazer atos de bondade. Então até isso o povo judeu é diferente. Não quero dizer aqui com isso que nós somos melhores, somos os escolhidos, não, mostrando que a Torá, ela nos faz pessoas melhores. Agora nós vamos falar sobre
o óleo da unção. Deus falou a Moshe, você deve pegar para si as especiarias e as mais altas qualidades, mirra, enfim, que ele vai falar sobre o óleo de unção. E fala também sobre o incenso, que é o chamado ketoret, que ficava no misbeach de incenso. Misbeach ketoret. Eles eram feitos com outras especiarias. Olha, eu vou falar uma coisa com toda sinceridade para você. Infelizmente, a gente veio do Brasil, mas acontece isso. Algumas pessoas, quando leem a Bíblia, que não são judeus, são de outras religiões, eles acham que fazendo a mesma coisa que está escrito aqui, eles vão fazer algo mais sagrado. Então, existem algumas pessoas que tentam imitar, eu me lembro, quando era jovem, tentam imitar o perfume que está escrito que estava no Mishkan, no Beit HaMikdash. É proibido. Uma pessoa que tenta fazer um perfume igual como era feito no Mishkan, igual como tinha, porque esse cheiro do óleo sagrado, do perfume da Ketoret, ele se espalhava por todo Jerusalém, por todo o acampamento. Então isso era muito cheiroso. Inclusive, chegava até Jericó. E inclusive dentro dele tinha umas ervas que era fedorenta, cheirava mal que só, que era ruim, mas quando misturava com outras, ele se tornava algo melhor. Isso demonstra pra gente também que a gente disse, inclusive, até aquelas outras pessoas, outros judeus que parece que são, olha, que não cheiram bem, que não são boas, mas todos eles são importantes para mim, que quando juntos eles servem para elevar e para adorar Hashem e para fazer o serviço para Hashem. Então é proibido fazer o perfume, é proibido fazer o óleo de unção para que as pessoas fiquem utilizando, porque isso só deve ser utilizado aonde? No Beit HaMikdash, só para ser usado no serviço de Hashem. Agora, algo muito interessante nessa primeira aliá também, que ele fala sobre a escolha de Betzalel e Aholiav. O que significa Betzalel? Quem lembra da Gadot que nós lemos? Hashem falou para Moshe para construir as coisas, e quando Moshe foi falar para Betzalel, ele falou, não, eu já sei como fazer, que Hashem revelou para ele, e depois Moshe falou, como você sabe, estava pelo menos nas sombras, ouviram o que Hashem estava falando para mim? Justamente, o nome dele representa isso, Betzalel. Aquele que está oculto, tipo Shadow, né? Aquele que está nas sombras, ou seja... Shadow significa sombra. Justamente, então, tipo assim, Hashem está aqui e você estava nas sombras escutando tudo, você sabe de tudo, porque Hashem já tinha colocado o Ruach Kodesh, já tinha colocado a Shekhinah sobre ele, então ele sabia como fazer as coisas. E o Aholiav, ele justamente sabia também, e ele ajudava ele. Diziam, se eu não me engano, eu não sei se eles eram homens já, eles eram adolescentes, coisas assim. Eles eram pessoas jovens e eles sabiam. Só tinham 13 eles. Sabiam como fazer a arca, o Ketoret, o Kior. Eles tinham uma inteligência maravilhosa. E eles ganharam o mérito de fazer a arca da aliança e a menorá. Interessante aqui no capítulo 31, Hashem fala, e Deus falou a Moshe dizendo, eu escolhi para trabalhar para mim Betzalel, filho de Uri, então ele era filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Yehudá. E eu acumulei ele do Espírito Divino, como eu falei, do Ruach HaKodesh, né? Da presença divina sobre ele, de sabedoria, de entendimento, conhecimento, com habilidade para fazer todos os tipos de arte, para delinear obras, trabalho de ouro, de prata, de cobre, cortar pedras para engates, talhar madeira, fazer todo tipo de trabalho. E eu também designei a ele Aholiav, o filho de Ahissamach, da tribo de Dan. Então era um descendente de Dan e um descendente de Yehudá. Em todas as outras pessoas naturalmente talentosas entre vocês, e coloquei sabedoria no coração para fazer tudo o que ordenei. Então Hashem é que dá o dom, Hashem que dá a habilidade para aquela pessoa. Por exemplo, você, Ariela, está desenhando muito bem, você sabe desenhar, o papai também sabe desenhar muito bem. Então, Olhave também. Então você não pode chegar e dizer, eu aprendi, eu sou bonzona, jamais. Você sabe que se você tem esse dom, é Hashem que tem dado esse dom para você. Todo mundo, se a gente tem algum tipo de dom, de qualidade, é Hashem que deu, a gente nunca pode se orgulhar sobre isso. Então ele fez a tenda da reunião, a arca, as tábuas, assim como a tampa da arca, sobre todos os utensílios, a mesa, o shulchan, pães, o misbear de incenso, de ketoret, o misbear sagrado para fazer os sacrifícios, a base, enfim, ele criou todas essas outras coisas. E justamente agora, também nessa primeira aliá, olha como ela é longa, a Hashem vai falar sobre a observância do Shabat. Porque a Hashem fala justamente sobre o Shabat nesse momento que ele está falando sobre construir o Mishkan, construir o Kior, construir as coisas. Por quê? Justamente as melachot, que o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer em Shabat, né? Que é muktzah, o que não é muktzah, tudo isso se baseia onde? Nas leis do Mishkan. Aquilo que era feito, tingir, acender fogo, apagar fogo, cortar, quebrar, modelar, mexer galho, tingir, prender, soltar, tudo isso. Lavar podia. Tudo isso era feito justamente o que? São as 39 melachot que se pode. Tudo isso se baseou aonde? Nas leis do Mishkan. E porque Hashem fala justamente, Deus falou a Moshe, fala para os filhos de Israel e diz que vocês devem guardar
guardar o meu Shabbatot, tá? Não é só o Shabbat da semana, mas também os feriados religiosos. Mesmo quando vocês tiverem construído o Mishkan, ele é um sinal entre mim e vocês por todas as gerações, que eu escolhi vocês entre todas as gerações, e vocês devem saber disso, que eu sou o Deus que santifica vocês. Guardem o Shabbat, pois é algo sagrado para vocês. Aquele que violar, aquele que desrespeitar o Shabbat deverá ser morto. E duas testemunhas verem ele fazendo isso, mas se não houver nenhuma testemunha, todo aquele que fizer um trabalho será extirpado do seu povo, espiritualmente do seu povo. E 6 dias você deve trabalhar, mas no 7º dia é o Shabbat de descanso completo, com a intenção de ser santo para vocês. Diga, quem quer que faça qualquer trabalho no Shabbat será morto. Os israelitas devem observar o Shabbat, fazendo o Shabbat durante todas as suas gerações como uma aliança eterna, perpétua. Ele é um sinal entre mim e os filhos de Israel. 6 dias da semana Deus fez os céus e a terra. No 7º dia ele cessou todo o trabalho. Aqui que a gente canta Veshan, Meru, Vene, Israel, então uma aliança perpétua. Então Hashem justamente deu isso porque as pessoas poderiam estar empolgadas, dizer, não, a gente tem que fazer uma escama agora. Não, mas é Shabbat, não interessa, a gente tem que fazer uma escama agora. Não, mas pensa isso, a gente tem que fazer o Rosh Hashanah, a gente tem que fazer o Mishkan agora. Então mostra que por mais que as pessoas estivessem empolgadas para querer fazer o Mishkan, que é uma ordem direta de Hashem, isso, não invalida o Shabbat. O Shabbat é superior a isso. Então não façam, vejam que Shabbat é mais sagrado do que trabalhar no Mishkan. E justamente Hashem colocou isso daqui, o Shabbat, no meio disso, para mostrar que mesmo que o Mishkan seja algo muito importante, vocês não devem deixar o Shabbat de lado para fazer o Mishkan, por mais que ele seja sagrado. Gente, isso tem tudo a ver com a nossa família, com a nossa vida. Você quer construir uma casa, você quer comprar uma casa, você quer terminar um projeto, quer desenhar uma ideia que você teve em pleno Shabbat, aí você quer escrever, desenhar. Não, o Shabbat é mais importante. Espere o Shabbat. A gente sabe também uma pessoa que quer dar um presente, por exemplo. Eu quero dar um presente. Não pode dar presente no Shabbat. Você não pode nem dar um presente no Shabbat, nem receber no Shabbat o presente. Você quer fazer alguma coisa. Não pode. A única coisa que você pode fazer no Shabbat, transgredir o Shabbat, é em risco de vida. Aí você pode fazer isso, em risco de vida. O Eliav, quando nasceu, foi no Shabbat, então o papai teve que dirigir o carro, o papai teve que levar a mamãe, teve que fazer todas as coisas. E você nasceu no Motzei Shabbat, mas sua mãe inteira teve o trabalho de parto foi todo no Shabbat. Então, nesses casos, sim, mas tem que tomar muito cuidado com tudo. Não é também que a gente estava falando, não é porque você tem, na realidade, um Eruv, a gente mora em Israel, que é uma brachá muito grande, Baruch Hashem, por isso a gente mora num lugar onde tem Eruv, mas não é porque tem Eruv que você vai brincar lá fora e vai carregar uma pedra. Não é porque tem Eruv. Então, você tem que tomar cuidado com isso, entendeu? Porque o Shabbat é muito especial. Ele fala sobre o seguinte, que isso acontece com o exemplo do que aconteceu com o rei Shaul. Mesmo que vocês estejam ansiosos e entusiasmados para fazer o trabalho para Hashem, etc., vocês não podem fazer o que aconteceu com o Shaul. Esteja entusiasmado. Aí ele recebeu uma ordem direta de Hashem para exterminar Amaleque. E ele foi lá, exterminou, mas ele viu muito boi legal, bois que davam para ser oferecidos. O que foi que ele fez? Fala. Ele sacrificou, ele achou que o sacrifício era mais grande do que Hashem tinha falado. Mas quando o profeta Shemuel falou, coisa que Hashem te ordenou é mais grande do que sacrifício. Aí ele falou, eu pequei, então vamos acabar já com isso. Aí falou, Shaul, você não é mais rei de Israel, por causa que você desrespeitou a regra de Hashem. E Deus fala que o que é melhor, se importa mais quando a gente obedece do que sacrifícios. Então, para Hashem, melhor é obedecer do que sacrificar. E não só ele pecou, o povo também pecou, porque o povo disse, não, isso daqui tá bom, vamos matar os outros que não prestam, que estão fraquinhos, mas isso tem que ser para Hashem. E também quando o rei Shaul, ele tinha deixado o Agag vivo, aí o profeta Shemuel meteu a faca nele. Cortou ele inteiro. Então, isso mostra pra gente, mais uma vez, que por mais que a gente esteja empolgado para querer fazer alguma coisa, a gente não pode fazer nada da nossa cabeça. Existe a maneira certa de você servir a Hashem e a maneira certa está aqui na Torá, tá bom? A gente termina por aqui e volta falando sobre a segunda aliá, Shalom Aleichem Lechitraot. E aqui termina mais uma aliá com a gente animado. Não deixe de contar aliá na sua casa, para a sua família e, claro, na mesa do Shabbat. Tchau, tchau.